Olá, exploradoras e exploradores. Nosso passeio hoje está começando aqui na Praça da Sé e é por um motivo muito especial. Lembra que no último vídeo, em um dos últimos vídeos que eu postei, eu pedi para vocês me contarem as histórias de vocês? Me contarem quais eram os caminhos que vocês costumavam fazer aqui no centro, que aí eu ia refazê-los? Pois é, eu recebi 2 histórias já. Tô muito feliz e até porque quando a gente começa um projeto desse, né, é um pouco complexo. Eu morria de medo de tomar hate aqui, de não ter nenhum seguidor. Na verdade, eu comecei muito despretensiosamente, né? Comecei só guardando os vídeos das minhas caminhadas aqui, para depois eu poder voltar e estudar para um documentário. Mas vocês foram chegando e aí eu fui me comprometendo cada vez mais. E agora a gente está nessa aventura aí de repente criar um documentário a muitas mãos, com muitas histórias. E parece que está dando certo, né? A minha programação é fazer uma história dessas por semana. E aí nos outros vídeos eu faço as minhas caminhadas normais. Então, sem mais delongas, eu deixo vocês com a história do nosso seguidor Ricardo. E é isso, eu vou fazer o caminho dele hoje. Beleza? Cronometrei aqui o tempo do áudio dele. Eu vou tentar ficar quietinha aqui para vocês escutarem a história dele por ele mesmo. E daqui a pouco eu volto, a gente fala mais. A minha playlist de hoje é Desistam Zé, do Spotify. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e eu assisti esse último vídeo do centro e na realidade esses vídeos fazem a gente ter uma recordação, traz muita coisa do passado, né? Eu comecei a minha vida profissional como estagiário na Caixa Econômica Estadual, um banco que não existe mais, né? Na Rua Quirino de Andrade, lá na paralela da Rua Xavier de Toledo. E eu tinha 16 anos, em 1978, veja bem, eu saía do Tatuapé, que era o meu bairro de nascimento, tomava o trólebus, né, aqueles ônibus elétricos antigos. Ele tinha um ponto inicial, né, ali na Praça Silvio Romero, e ele ia até a Praça da Sé, que seria o ponto final dele. Eu fazia todo o percurso, era uma coisa muito bacana. Para quem nunca usou, né, aquele ônibus ele não faz barulho, né? Ele era uma coisa bem típica mesmo. O metrô Tatuapé ainda não existia. E descendo na Praça da Sé, eu garoto ainda, eu andava pela Rua Direita, né? Pegava lá. Alguma coisa também fugiu da memória. O centro ele saiu da minha vida, né? Assim, há muito tempo. Passava pelo Patriarca, passava pelo Viaduto do Chá, e aí eu entrava na Xavier de Toledo e descia aquela escadinha onde tem hoje uma entrada de metrô, e ali aquela lateralzinha, Rua Quirino de Andrade. E lá eu comecei minha vida profissional, e pelo CIEE, já existia naquela época, eu era estagiário. E depois de lá, eu fiquei 3 anos ali. Depois de lá, eu fui trabalhar 1 ano no Banco Real, também no Centrão Velho, na Rua Boa Vista, né?
E era uma época muito interessante, ainda era a época que o centro era muito frequentado. Eu peguei o final desse período. Era aquele tempo em que você não via as fachadas dos prédios, das lojas, era tudo coberto por placas, por anúncios, era uma coisa horrível assim de se ver, mas era muito frequentado, né? Depois veio mais para frente, veio essa época que o centro foi praticamente abandonado, né? A própria Rua Boa Vista, onde eu terminei a minha carreira de bancária no Banco Real, para vocês terem uma ideia, o Banco Real, a agência que eu trabalhei, ela tinha centenas de funcionários. Eu trabalhava no departamento de cobrança, só no departamento de cobrança tinha 80 funcionários, para ter uma ideia do que era a mão de obra utilizada por bancos naquela época. Eu estava numa agência central e uma agência que, na agência inteira, não tinha um único computador, né? Era outro mundo, né? Eu tô com 61 anos de idade hoje, não sou um ancião, mas o mundo mudou. Hoje é outro planeta, né? Nós nascemos em um planeta e vamos morrer em outro. Nós tínhamos uma sala de telex, para quem nunca ouviu falar, é como se fosse uma máquina de escrever elétrica que escreve sozinha e ficava lá com aquele barulho infernal o dia inteiro, recebendo e passando mensagens. E era assim a nossa vida de bancário, né? Lugares que marcaram assim na memória, o Girondino, que, que fechou agora frequentemente, muito lamentável. Inclusive eu queria uma informação, me parece que existia um café na Rua Álvares Penteado, lá no Centro Cultural, parece que é do Banco do Brasil, não tenho certeza, parece que era do Girondino. Gostaria de saber se aquele também fechou. Uma informação muito bacana, se pudesse passar. E outro lugar que eu me lembro, sempre que eu comia coxa creme, na leiteria Bancário. Acho que não existe mais, parece que era nas imediações da Rua da Quitanda, né? E eu tive uma outra fase também, um pouquinho mais para frente, daí já pularam alguns anos, uns bons anos, quando eu fiz a minha pós-graduação, que eu sou formado em economia, e eu fiz pós-graduação na FAAP, que era num prédio da Faculdade de Economia no Largo do São Francisco. Um prédio muito bonito, um prédio histórico, sensacional. Ele fica ao lado assim da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Parece que hoje não é mais faculdade, é outra coisa, mas o prédio é maravilhoso também. E ali que eu conheci minha esposa, estamos casados já 28 anos, e então são coisas marcantes, né? A gente sai do centro, mas o centro também não sai da gente, porque agora vendo seus vídeos me voltou tudo na memória. Gosto de passear pelo centro, tenho ido muito pouco, né? E os motivos são aqueles que todo mundo mais ou menos já sabe, mas não abandonei totalmente. De vez em quando eu ia no Girondino. Eu gosto da Galeria do Rock. Eu acho o centro é aquela coisa assim que você olha para ele, você vê aquela tribo estranha, aquela coisa meio abandonada, meio largada, mas ao mesmo tempo você vê coisas muito legais. Eu acho que eu não vou chegar a ver um centro restaurado, alguma coisa tipo Buenos Aires. Acho que não vou chegar, não sei se algum dia vai acontecer, mas assim, o centro tem tudo para isso, né? Tudo. Tem prédios incríveis, coisas históricas, que, bem dizer, não tem porquê
Não tem por que estar a situação em que está. Não, na lógica não tem. Seria uma questão de, acho que São Paulo, depois de décadas, partir para alguma administração diferente, né? Mas aí já é outra conversa, tá bom? Um forte abraço aí a todos, muito obrigado. Ah, e eu esqueci, muito importante, hein? Quando eu descia na Praça da Sé, do ônibus elétrico, eu comia um pastel na pastelaria Modelo, que ficava bem ali, bem a 20 metros do ponto do trólebus. Que era uma pastelaria, não sei dizer quanto tempo ela ficou na Praça da Sé. Era coisa que o meu pai frequentava quando era jovem, então imagina, né? E outra coisa também, o Ponto Chique no Largo do Paissandu, que é uma coisa que vem do tempo do meu pai também. Tá bom? Um abraço. E mais uma coisa, acabei de lembrar, que as coisas vão vindo. Nessa época da Caixa Econômica, quando eu comecei, ali na esquina do Viaduto do Chá com a Xavier, onde tinha o mapping, ali tinha um guarda de trânsito muito engraçado. Ele era famoso naquela época no centro, todo mundo conhecia. Pelo seguinte, ele colocava um ordenamento lá na travessia dos pedestres, que era uma multidão atravessando, que quando chegava um carro e parava em cima da faixa de pedestre, ele abria as duas portas do carro de trás e fazia, ele pegava, geralmente boys, né? Molecada assim para brincar, ele pegava pela mão e fazia o cara atravessar por dentro do carro da pessoa. Era uma espécie de brincadeira barra humilhação, né? Mas ele não multava ninguém. O interessante era isso, ele fazia essa brincadeira, o motorista do carro ficava envergonhado porque parou em cima da faixa, mas ele não multava, eu nunca vi ele multando, né? É uma coisa assim que hoje em dia seria impossível, uma coisa pitoresca, mas na época existiu aqui em São Paulo e era bem engraçado assim, pelo menos pra gente que era muito jovem, achava bem interessante. Não é incrível a história dele, gente? E aí eu fui pesquisar algumas coisas do que estava acontecendo aqui em São Paulo, na Praça da Sé, nesse ano que ele falou que começou a estagiar, né? Eu vou colocar umas fotos que eu encontrei aqui na edição para vocês e um dia a gente pode falar mais sobre esse assunto. Mas eu esqueci de dizer que eu tenho um outro objetivo nessa caminhada aqui, que é fazer algumas imagens específicas, como por exemplo dessa igreja aqui. Um dos meus clientes me contratou para fazer vários reels contando as histórias dos prédios e as histórias das curiosidades aqui, né? Sobre a cidade, sobre o centro, sobre essa história de ter começado aqui e de ter ficado aqui pelos primeiros 300 anos. Então vai ser legal. Olha que bacana que é aqui a cobertura do Patriarca.
Ela é bem baixinha aqui, ó. Quase que se eu levantar eu consigo encostar a mão. Então dá uma sensação bem de proteção mesmo, sabe? Voltando para a história do Ricardo, ele começava lá na Sé, então a gente começou também o nosso trajeto ali pela Sé e veio pela Rua Direita e agora a gente está chegando aqui no Viaduto do Chá. Aqui, ó, tá a prefeitura. A prefeitura numa esquina, a Praça do Patriarca logo ali, e outro prédio que eu tenho que fazer é esse que tá ali no fundo, ó. Vou fazer uma série de reels e vou postar aqui nos shorts do YouTube também, desses prédios que começaram a mudar o skyline da cidade. Vocês vão ver, tem umas fotos incríveis da construção do Martinelli, da construção de todos esses edifícios que tem por aqui pelo Vale da Anhangabaú, que foi durante muito tempo, como o próprio Ricardo disse, o centro financeiro da cidade, né? Nem faz muito tempo que isso mudou lá para Faria Lima. Enquanto a gente está aqui nesse contraluz, eu vou deixar vocês com um pouquinho mais de chão, porque o céu está muito branco e se eu subir a imagem vai ficar muito escura. Ó, uma coisa legal que dá pra ver daqui, em um dos últimos vídeos eu falei pra vocês do edifício Planalto, do Artacho Jurado. Ele tá aparecendo ali no fundo com aquele chapéuzinho azul na parte de cima. E ali do outro lado tá aparecendo o Viadutos também, com um chapéuzinho lá que parece a nave da Xuxa, que vai decolar. Aqui no final do Viaduto do Chá, vindo ali pela Rua Direita, a gente tem de um lado o Teatro Municipal. Aqui do nosso lado tá o Shopping Light e eu vou por dentro dele para chegar na Xavier de Toledo. Nossa primeira parada nesse trajeto do Ricardo é a Rua Quirino de Andrade, que é uma rua bem paralela aqui. Vocês vão ver, é quase a mesma rua que a Xavier de Toledo. Ricardo, me conta depois nos comentários, naquela época já tinha Shopping Light? Ou aqui ainda era Light mesmo?
porque esse prédio aqui chama Shopping Light porque era o prédio de escritórios da Light, tá, gente? A nossa companhia de luz, eletricidade, energia. Então a gente entrou ali pelo viaduto do chá e saímos aqui na Xavier de Toledo. O que ele me disse é que ele descia ali na escadinha e já estava na nossa caixa, que era como chamava a Caixa Econômica Estadual na época. Uma das razões pelas quais eu adoro caminhar no centro de São Paulo, e isso eu acho que eu nunca falei aqui pra vocês, é que minha trajetória profissional é um pouco rebelde, sabe? Eu me formei em arquitetura, depois eu me especializei em fotografia e depois eu fiz mestrado em multimeios. Então tem uma intersecção aí de arquitetura com imagem que mexe bastante comigo, sabe? E eu estudei muito, vários fotógrafos que fotografaram exaustivamente o centro de São Paulo ao longo dos anos. E um deles é o Cristiano Mascaro, que é, de longe, nunca saiu dos meus top 3, sabe? De preferidos. E o que eu gosto é que quando eu tô andando aqui pelo centro, vira e mexe, eu encontro uma foto dele, sabe? No meu caminho. Então, tem uma foto dele aqui, desse lugar. Eu vou tentar lembrar de colocar elas na edição pra você. Pra vocês, né? E uma das inspirações para eu fazer esse conteúdo aqui para vocês é atualizar esse conteúdo, assim, sabe? Com todo respeito, eu acho que eu não chego nem perto do que faz o Cristiano Mascaro, mas eu queria fazer isso em vídeo. Eu queria que as pessoas pudessem, ao longo do tempo, acompanhando o meu trabalho, ver a transformação da cidade. Então aqui chegamos na rua Quirino de Andrade e eu não sei onde era a nossa caixa aqui, mas tem uma lotérica. Talvez seja. A gente vai subir até ali e vai dar volta para voltar, porque pelo menos o Google me disse que a leiteria dos bancários está aberta. E eu fiquei com vontade de experimentar essa tal dessa coxa creme. Então a gente vai na captura da coxa creme daqui a pouco. E no caminho também tem o CCBB, onde tinha realmente um café do Girondino. Tem um vídeo aqui no canal, que não faz muito tempo eu gravei um conteúdo específico do CCBB e eu mostrei o café do Girondino lá. Mas foi antes de a matriz fechar, então preciso passar lá para confirmar. Gente, quando eu fico quietinha é porque eu tô morrendo, tá? Aí vocês me desculpem.
A coxa creme vai ter que compensar, gente, porque eu nem almocei hoje. Ali, ó, do outro lado, tá a Biblioteca Mário de Andrade. Ali tá aquele cruzamento que eu falo pra vocês, que é um entroncamento super importante da São Luís, Maria Paula, Consolação e Martins Fontes e Xavier de Toledo. Ricardo, eu não consegui encontrar o endereço exato. Então, conta pra gente qual desses prédios aqui era o prédio da Caixa. Pelo que você falou, ele estava bem aqui na esquina, né? Era logo um desses primeiros. E eu fiz esse caminho aqui também, voltando por aqui, porque logo ali na frente era onde é o mapping, que ele falou que tinha esse guarda, que eu achei sensacional. E eu dei uma pesquisada, é uma figura realmente histórica, assim, tem muita coisa sobre ele na internet. Vou deixar uns links aqui para vocês verem também. O cara era uma figura, gente. Não é maravilhoso como a cidade vai construindo esses personagens, né? Eu penso muito que é uma judiação que a gente não pense as cidades como o lugar, como os cenários onde onde acontece a nossa vida, né? Porque tem um livro de um geógrafo chinês que chama Ye-Fu Tuan, e o livro chama Espaço e Lugar, a Perspectiva da Experiência. Espera aí só um pouquinho. Dá um totó na imagem aqui que ela tá um pouco desconfortável de segurar. Mas o negócio é que nesse livro ele fala da diferença de espaço, que é um espaço qualquer, sabe? Aquele que você ainda não conhece, que para você é meio que uma folha em branco. E lugar, que é o lugar, quer dizer, que é o espaço transformado em alguma coisa afetiva a partir da experiência e da vivência que acontece ali. Então, ele também fala de um conceito do não lugar, que seriam aqueles lugares onde não importa muito, sabe? Porque é tudo meio igual. Um aeroporto, uma loja do McDonald's, todas vão ser muito iguais, sabe? Então você não consegue guardar uma memória afetiva de uma loja específica, você guarda a memória da marca, né? E eu acho que é uma judiação que a cidade não seja pensada assim, porque se ela fosse pensada assim, ela seria pensada pela perspectiva da experiência humana, né? Não do carro, não das grandes especuladoras imobiliárias, né? E eu adoro quando a cidade cria esses personagens que sobrevivem às gerações. Tem um outro que eu adoraria conhecer, obrigada, que é o guia turístico do Cemitério da Consolação. O Cemitério da Consolação tem um percurso de arte tumular incrível, porque tem várias esculturas de Brecheret, tem túmulo de gente como Tarsila do Amaral. Então, a arte tumular ali é uma coisa realmente impressionante. E eu queria conhecer esse cara, gente. Ele parece ser maravilhoso também. Tá aí, né? Uma outra linha de atuação pro canal. Outro dia alguém aqui nos comentários me sugeriu o Padre Júlio para eu ir algum dia acompanhar. Eu adoraria, de verdade.
Padre Júlio é uma figura que eu tenho grande apreço. Eu, inclusive, faço aniversário no mesmo dia que ele. Somos do dia 27 de dezembro e compartilhamos muitas coisas, inclusive isso de ser alguém meio insistente, né, nas histórias, na nossa causa, nas nossas causas perdidas. Para localizar vocês, a gente deu uma volta ali, mas aqui é o Shopping Light. A gente veio daqui. Ali na frente está o Teatro Municipal e esse aqui era o cruzamento, que tinha o guarda educativo. Esse prédio ali da esquina é onde era o mapping e é onde vai ser um novo Sesc. Já tem luz acesa lá dentro, parece que a obra já começou. Já tem até uma plaquinha ali, ó. Esqueci como é que chama, um tapume preto escrito Sesc. Vai ser ali esse novo Sesc. Ali do outro lado tá o Teatro Municipal. Ali embaixo tá o Vale do Anhangabaú. E aqui tá o Shopping Light. Vamos atravessar a rua, vamos por ali, porque aí a gente vê o Vale do Anhangabaú também. E aproveitando que eu tava falando de personagens, eu decidi escolher, eu decidi ouvir Tom Zé hoje na minha trilha, porque ele é outra figura, né? Outro personagem forjado aqui por São Paulo. Apesar de ser baiano, tem um seguidor aqui que sempre me pede para mostrar coisas do Nordeste. E aí ele viu o som na Rural, muito bom, né? No último vídeo eu mostrei ali na casa de Francisca o som na Rural e ele gostou. Então Tom Zé é baiano, gente, ele tem uma história maravilhosa também, é um personagem incrível. Porque eu tô tentando gravar o Sampaio Moreira lá atrás, ó. Porque a história dele é muito maravilhosa. Ele conta que a família dele era muito, muito, muito pobre, mas que em 1924 o pai dele ganhou na loteria. E aí eu não sei se por isso ou quando foi que eles vieram para São Paulo. Ele escreveu aquelas músicas todas, né, sobre São Paulo aqui no final da década de 60, no movimento ali da Tropicália, naquela época de ditadura. E aí depois de um tempo ele caiu no ostracismo, ele ficou esquecido por muito tempo. Mas foi resgatado pelo vocalista do Talking Heads, vai vendo. Talking Heads, da música Psycho Killer, ouvia Tom Zé, adorou e começou aí a carreira internacional dele, que deu a volta no mundo e voltou a ficar famoso no Brasil por isso. Eu acho essa história sensacional. Eu vou precisar tirar uma foto aqui, gente, então peraí que eu já volto. Pronto, já fiz minha foto. Tá ali, ó, bonitinho o Sampaio Moreira lá atrás. Pra quem não acompanhou os outros vídeos, gente, aquele predinho que tá aparecendo ali no meio desses dois é o Sampaio Moreira. Ele é considerado o avô baixinho dos arranha-céus de São Paulo, porque ele terminou a construção em 1924,
Mas aí na década de 50 já tinha esses aqui da frente, ó. Década de 50, 60, esses aqui da frente, aquele ali do fundo da Praça do Patriarca, já surgiram. E logo depois dele surgiu o Martinelli. E o Martinelli foi de fato o primeiro arranha-céu da América Latina, assim, foi muito impressionante a construção dele. As pessoas ficavam muito frenéticas por ali, observando a obra e pensando que talvez ela pudesse cair. Quando o Sampaio Moreira ficou pronto, em 24, ele fez 100 anos esse ano aqui, o Martinelli já tinha passado da metade a construção e já estava mais alto que ele. Então você olha as fotos antigas aqui do centro, você vê o monstro enorme surgindo. Aqui está o Vale do Anhangabaú. Todos esses prédios aqui, ó, eu devo fazer reels sobre eles nos próximos dias, incluindo o Mirante do Vale, que está lá no fundo aqui do Vale do Anhangabaú, que foi o prédio mais alto de São Paulo até 2014. Todos esses prédios aqui, ó, eram centro financeiro. Alguns desses aqui da beirada do vale apareceram em novela da Globo. Eu não quero passar na frente da foto das pessoas aqui. Então, esses prédios aqui todos foram cenários de novela da Globo, sabe, assim? Pra época eles eram super tecnológicos, coisas assim. Pra época da construção, né? Agora que a gente voltou aqui pro calçadão, a gente vai fazer o seguinte trajeto. A gente vai entrar aqui pela Rua da Quitanda. A gente veio pela direita, vamos voltar pela Quitanda. Na Rua da Quitanda, lá na esquina, com a Álvares Penteado, tem o CCBB. Aí a gente vai passar lá, beleza? E na Rua da Quitanda também é a leiteria dos bancários. Então vamos ver se a gente acha. O Google me falou que é o número 22. Já deve ser bem aqui ou lá na outra ponta, não sei, vamos ver. Mas, pessoal, se vocês não se importam, eu vou fazer um desvio aqui para fazer mais uns takes do Sampaio Moreira, porque com a luz assim, mais homogênea, a imagem fica melhor. Uma coisa que eu descobri na pesquisa para fazer esses reels é que a mercearia Godinho aqui no pé do Sampaio Moreira, ela foi o primeiro estabelecimento tombado, sabe, reconhecido como patrimônio histórico e material da cidade de São Paulo. Essas meninas são muito... Elas não querem ver. Pô, a mercadoria, não? Vou esperar parar o semáforo lá para ver se eu consigo uma imagem mais limpa aqui. E depois eu também vou entrar um pouquinho ali na mercearia Godinho só para fazer algumas imagens.
Passou a moto bem no finalzinho. É difícil controlar, gente, o incontrolável. Tá aí uma coisa que o audiovisual me ensinou. A gente já escolheu. Agora mandaram as passagens, né? Mandaram a lotação das passagens. Agora foi, eu vou aproveitar para entrar ali. Olá, boa tarde, tudo bem? Pronto, foi um pequeno e breve desvio. Agora vamos na captura da leiteria Bancários e ver se tem a coxa creme. E vou dar uma dica para vocês que não conhecem ou que, sei lá, nunca deram muita bola para Tom Zé. Comecem escutando pela música Tô. É uma das mais gostosas de ouvir, na minha opinião. Pessoal, para localizar vocês, ó, a gente veio por aquela outra rua ali que é a direita, tá? A gente saiu em um lado da Praça do Patriarca e a gente tá entrando aqui no outro lado da Praça do Patriarca. Aqui é número 145, então deve ser ali mais pra frente. Esse prédio que tá ali na esquina, ó, aqui na frente, é o CCBB. Aí a gente já vai entrar ali para ver se o Café Girondino tá aberto.
Olha, Ricardo, que boa notícia. Você pode ver com seus olhos que o café do CCBB ainda é café girondino. Isso reforça uma teoria que eu tenho, que é a seguinte. Até ano passado, 2023, eles estavam falando muito em uma repaginada para expandir pelo Brasil. Eles queriam ter 150 franquias até, sei lá, 2025. E assim, eles estavam falando isso no meio da pandemia, né? Ou quer dizer, já tinha acabado a pandemia. Então, eu acho que eles só fecharam para reformar. Porque as notícias falavam que aquela loja ia ser uma flagship, que é tipo a loja conceito, e que eles iam expandir o café girondino pelo Brasil. Porque é um momento muito bom para cafeterias, né? Essas micro cafeterias estão crescendo muito. Então pode ser que eles estejam dando esse blefe aí, mas também pode ser que tenham fechado. Olha, e eu não achei a leiteria dos bancários. Depois eu vou pesquisar de novo, vou ver certinho se eu acertei ou se eu errei o número. Mas dizia que era número 22 no Google e eu não achei. E agora nossa última parada ali é a Rua Boa Vista, que eu vou por ali, que é um lugar que eu nunca fui com vocês. A gente está aqui na 15 de novembro e a Boa Vista é uma das ruas que limita o centro histórico. É a rua onde fica o pátio do colégio. A gente está entrando na rua 3 de dezembro. E a Rua Boa Vista já é aquela ali na frente.
Aqui é uma região que dá uns nó na minha cabeça, ó, porque se a gente tá aqui embaixo e desce por aqui, a gente vai parar na 25 também. Ali, ó, do outro lado, é outro jeito de chegar lá. Ali, a gente vai passar por ele, é os canteiro 6, que a gente tem acompanhado as obras. Esse que tá fechado aqui é o canteiro 6. E aqui tá o pátio do colégio, na Rua Boa Vista. Eu nunca vim aqui com vocês, acho ainda. Eu acho que é um lugar que merece uma visita mais calma, com mais tempo. Aqui nessa região tem um monte de coisa legal ali pra trás. A Casa da Imagem fica ali. E acho que vale a gente vir um dia fazer só esse trechinho aqui. Mas o pátio do colégio foi onde nasceu a cidade, né? Ó, tem uma plaquinha ali que tá dizendo: aqui foi fundada a cidade de São Paulo. Aqui foi celebrada a primeira missa de São Paulo pelos padres jesuítas também, em 1554. E quando você olha as fotos antigas, sabe? Se a gente conseguir tirar esse cenário de fundo da cidade mais recente, ela tinha essa carinha aqui, ó, esse tipo de prédio. Quando eu falo para vocês das construções em taipa, era mais ou menos isso que elas pareciam, ó. Precisava ter um beiral grande para proteger a parede, que era de barro. E ali no fundo já estão as construções mais modernas. Mas a cidade era toda assim, ó, tinha toda essa altura, toda essa carinha, antes de começarem a despontar os arranha-céus, os prédios mais altos, ó. Aquele ali é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E agora a gente vai voltar para casa pelo Largo de São Francisco, que aí é o último ponto ali que o Ricardo falou, aqui do centro, né? Que estava no trajeto dele quando ele fez a especialização em economia na FAP. Eu não consegui descobrir qual era esse prédio ali, mas a gente vai dar uma olhada nos que eu suspeito que podem ser. Aqui, ó, se a gente for por aqui, acho que a segunda rua ali na frente já é a 25 de março. E aqui já tem umas lojinhas super legais, pijama, essas coisas eu às vezes venho comprar aqui. Estão vendo? Ó, são essas lojas super populares de roupa. Até lá embaixo. Até chegar na 25. Aliás, mais um dia da minha vida que eu saí para caminhar com a roupa que eu dormi, minha gente. Tudo bem que eu durmo um pouco arrumadinha, é um pijama de verdade, é uma calça de moletom preta, uma blusa de moletom de oncinha. Vai, tá ok, né? Eu já tô andando aqui com uma câmera, já tô falando sozinha, andar de pijama tá muito fácil. Essa rua que a gente tá é a Rua do Tesouro e a gente vai virar ali na Álvares Penteado. Acho que aqui dura mais, ainda mais.
Vamos aproveitar para dar uma conferida nesse canteiro aqui, ó. Parece que tá evoluindo, gente. Ó, tem até um negócio de mercado de trator que andou passando por aqui. Eles já estão cobrindo de novo. As partes prontas, já tem bastante parte concretada ali, já não tem mais fio aparente, ó. Acho que tá encaminhando. Acho que agora a pressão da eleição daqui a pouco vai fazer o prefeito se espertar e querer entregar um monte de obra. Aqui onde a gente está, o Largo da Misericórdia. Casa de Francisca tá aqui na minha frente à direita. E a gente vai ali pela rua de cima, que eu esqueci qual que é, mas ela já chega ali no Largo de São Francisco. Vamos aproveitar e dar uma olhada nesse canteiro aqui também, que na nossa conta é o canteiro 4. Realmente, gente, parece que deu uma desembolada. Eu fiquei uns dias sem vir para caminhar, porque trabalho não me permitiu, depois chuva, e eu acho que tá dando uma evoluída. A gente só não vai conseguir ver o canteiro 6, porque eu mosquei e esqueci de ver se estava aberto. Por baixo, eu acho mais rápido. Tô ansiosa para ver os canteiros 1 e 2, porque da última vez que a gente passou aqui, tinha 2 pessoas analisando o estado dos canteiros, sabe? Ó, aqui também já andou um tanto, hein? Operação Eleição tá rolando. Agora já tá tarde, tá, gente? Já são mais de 5 da tarde e choveu muito. Parou de chover um pouco antes de eu sair para caminhar. E tem chovido há alguns dias aqui em São Paulo, então hoje é um dia que não tem problema, não tem gente trabalhando. Então, esses 2 canteiros aqui, tinha uma galera que tava até com roupa diferente analisando, sabe? Normalmente os que estão trabalhando na obra usam um uniforme azul. Tinha 2 pessoas aqui usando um uniforme vermelho e meio que analisando a situação da obra que estava abandonada há algum tempo. Eu tinha esperança que era porque eles iam retomar as obras, mas não mudou nada aqui não, ó. Nadinha de nada no canteiro 1 mudou, nem no canteiro 2. Continuou abandonado com o mato crescendo. Vou fazer umas imagens aqui porque eu quero tentar mandar pro ICL. Vocês já viram o ICL? Leandro Demore. Vamos pressionar o Ricardo Nunes, Leandro. Olha, esse canteiro aqui no Largo de São Francisco fez aniversário de 1 ano em março. Aquela galera ali, ó, daquele café, daquele comércio ali, que é o único que tá aberto, os outros todos fecharam nesse período, inclusive um vizinho, eles fizeram um bolo de aniversário pro canteiro. E a obra tá aqui, ó, abandonada. Eu caminho aqui direto, meus seguidores sabem que aqui tá crescendo mato. As pessoas falam
que a galera aqui, né, eu entrei ali, conversei com a galera do comércio e tal, elas falam que a prefeitura diz para elas que encontraram alguma coisa aqui que não sabem o que fazer, mas já faz um ano que tá parado. Tipo, eu quero vir aqui roubar uma samambaia pra minha casa e falar: essa samambaia nasceu na obra do Ricardo Nunes. Então me ajuda Deluca, ajuda nós. E chegamos aqui no Largo de São Francisco. Eu não sei qual é o prédio que o nosso amigo Ricardo está falando, então eu vou fazer umas imagens gerais aqui da região para ele falar pra gente qual que é. Beleza? Ali na nossa frente está a Faculdade de Direito da USP. Eu imagino que pode ser inclusive aquele predinho lá, ó, que ele falou que era bem do lado da Faculdade de Direito. Então, aqui na esquina, aqui onde vocês viram meu dedinho é a Faculdade de Direito, o prédio do lado é a Igreja de São Francisco e pode ser aquele outro predinho lá no final, do lado da igreja, que ele tá até abandonado, parece que não tem ninguém lá. Eu não sei, eu vou tentar descobrir, vou ver com meu marido se ele sabe de alguma coisa. Mas também pode ser esse outro lado de cá, né? Então a gente vai embora por aqui e vamos mostrando aí, o Ricardo sinaliza pra gente qual que era esse prédio. Ó, ali atrás das árvores do outro lado da rua é a FECAP. Aquele predinho da esquina é um predinho que foi reformado, é um retrofit inclusive, pessoal, ó. Essa é uma região que tem bastante potencial para retrofit porque tá pertinho da Faculdade de Direito de São Francisco, né? A Faculdade de Direito da USP aqui no Largo de São Francisco. Então, estudantes procuram muito morar aqui. Aliás, tem uma pessoa que se interessou para comprar o meu apartamento. E vejam só, é avó de um aluno que acabou de entrar aqui esse ano na Faculdade de Direito. E o avô dele quer dar o meu apartamento para ele. Então vamos ver, torçam, amigos. Que aí começa toda uma nova aventura. Eu vou comprar aquela cobertura lá que eu mostrei para vocês. Pode ser também aqueles dois ali, ó. O busão entrou aqui na frente, vamos tentar sair dele. Difícil controlar o incontrolável, vocês estão vendo, gente? Parece bobagem, mas a fotografia me tornou uma pessoa muito mais flexível, paciente. Agora fechou o sinal, a gente vai esperar. Deixa eu ir lá do outro lado da rua para tentar. Ó, aquele ali, que é o Ministério Público de São Paulo hoje. E esse aqui da esquina também poderia ser.
Não sei, Ricardo, fala pra gente. Ah, pessoal, uma coisa que eu queria ter mostrado pra vocês, mas eu não consegui outro dia, porque quando eu fui ver a imagem que eu tinha feito estava muito, muito cagada. Vou tentar resgatar e colocar aqui. É que uma coisa acontece aqui nessa esquina. Eu sempre falo pra vocês dos rios subterrâneos de São Paulo, né? E outro dia eu passei aqui, tava minando água aqui do asfalto. Mas hoje não tá. Aí eu fui ver, eu gravei, a câmera tava apontando para outro lugar, dava pra ver só um pouquinho. Ai, Deus, é tão pequenininha essa câmera aqui que eu uso, que com brilho na tela, tudo mais, eu às vezes nem consigo ver o que eu tô gravando. Mas é isso, gente, nosso passeio já tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tá aqui na rua Brigadeiro, Luiz Antônio. Tem meio que um terminal aqui, sabe? Não é um terminal porque não é um terminal, mas tem só ponto de ônibus dos dois lados da rua aqui. E logo ali na frente cruza com a Maria Paula, que é onde eu moro. E aí acabou pra nós. Beleza? Se cuidem, amigos. A gente se vê por aí. Ricardo, me conta o que você achou desse passeio de hoje. E vocês que estão aí, participem também do projeto Me Conta a Sua História. Vocês podem mandar áudio pra mim. O link pra mandar tá aí na descrição do vídeo. E se tiver no meu trajeto, ou se for um lugar que eu me sinto confortável para caminhar com a câmera, eu vou ter o maior prazer de gravar. É isso então, a gente se vê. Fiquem bem, até a próxima.